Lucas foi curado. Lucas foi curado naquele dia que Deus nos ordenava a orar. E nós orávamos. Quando ele foi fazer os exames, está tudo perfeito para a glória de Deus. Hoje eu estava falando, vamos ler o texto para eu continuar. Senão eu vou pregar com vocês em pé. Eu vou trazer uma palavra, dois ensinamentos só para vocês hoje à noite, irmãos. Vamos ler juntos? 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, só os homens. Só as mulheres. Todos juntos. Então, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Todos juntos? As mulheres. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Todos juntos? Todos juntos. Aleluia. Vamos ler esse aí. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua... Diga, manifestou a sua glória. Como nesta noite. E nós vimos a sua glória. Quem crê, dá um aleluia. Podem sentar, glória a Deus. Nós temos visto a glória de Deus quando entramos na sua presença. Em primeiro lugar, esse texto vai trazer algo profundo para as nossas vidas. Eu entendo que Deus trouxe você aqui, como também me trouxe. E nós não estamos aqui por acaso. Quando a gente lê a princípio, logo no início desse texto, 3 dias depois, o que nos relembra esses 3 dias depois? E porque esses 3 dias vai dar início a um princípio. Os 3 dias, pelo menos eu, quando leio a Bíblia, que vem 3 dias depois, eu me lembro logo da ressurreição. Não é assim? Da ressurreição. Por quê? Todo o contexto, irmãos, da Bíblia, e especialmente esse livro de João, é um livro profético. É um livro de revelações. É um livro onde Deus vai manifestar de fato a sua glória. Ele já começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava. Quando a gente vai para Gênesis, a gente vai ver no primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas.
E é tão lindo, se eu conseguir transmitir para os irmãos todas as ligações que eu vi nesse texto. E veja só, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando a gente chega em João, tem água, não tem? Tem água. Enchem as talhas de água. Quando a gente chega em Gênesis, pairava. O que acontece? Tem uma mulher naquela cena que é chamada Maria, a mãe de Jesus. Mulher que nós admiramos muito. Não adoramos, não veneramos, porque ela mesma nos ensinou que Ele é o principal. Porque ela sabia que ela estava carregando no ventre dela o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Messias prometido. Então a glória não era nada de Maria. E ela nos ensina nesse texto a sermos seguidores de Jesus. Porque quando ela diz, fazei tudo o que Ele vos disser. Eu quero parar nesse ponto. Você tem feito tudo o que Jesus tem dito? Uma das coisas que Jesus disse no princípio do seu ministério foi: buscai a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vão ser acrescentadas. A gente sabe tanto disso, né, Anjinha? Né, Raquel? Mas nós temos buscado a Deus em primeiro lugar? Agora eu faço outra pergunta: as outras coisas estão sendo acrescentadas? Estão? Se não está, está faltando uma coisa. O quê? Buscar a Deus em... Porque buscar a Deus muita gente busca. Agora a questão é: estamos buscando a Deus em primeiro lugar? Eu sou capaz de cancelar um compromisso porque o de Deus é mais importante, e eu tenho feito isso. A gente vai arranjar uma desculpa, mas literalmente eu sou realmente feito criança. Eu acredito do jeito que está escrito, é buscar em primeiro lugar, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu estava conversando com uma irmã e exatamente sobre algumas questões. Quando Maria diz, faça tudo o que Ele vos disser, me vem outra pergunta que até eu falei essa semana com alguém. Ele disse assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu, presta bem atenção, o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E eu fui explicar isso para aquela irmã. E quando eu comecei, porque há uma interrogação nas pessoas, e muitas pessoas, às vezes elas vêm para a igreja, mas elas dizem assim: ir lá para frente não, levantar minha mão não. Por que eu tenho que fazer isso? Eu já ouvi tanta gente dizer isso. Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que falar? Por que eu tenho que ir? Porque Jesus disse. E se nós somos seguidores de Jesus, nós precisamos obedecer o que Ele diz. Amém ou não amém? Nós precisamos obedecer, fazer tudo o que Ele disser. Aquele que me confessar. E aí a gente vai para um princípio. Quando eu estudei e fiz a cantata, que até Davi decorou muitas partes, do Bar Mitzvah, é uma festa que existe lá em Israel há mais de 2000 anos, para os meninos, Bar Mitzvah. Essa festa é um menino elevado para o templo. Com 11 anos, 12 anos, ele é levado para o templo. E lá ele estuda durante 1 ano ou mais anos as escrituras. Ele vai, desde criança, as criancinhas, pelo menos eram assim. Eles aprendiam o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles aprendiam
e decorar mesmo. Eles precisavam decorar. Muitas crianças decoravam o Pentateuco. Quando chegavam nessa idade, lembra que Jesus foi encontrado no templo com 12 anos? Lembram? Jesus cumpriu, a Bíblia diz, toda a lei. Jesus passou pelo Bar Mitzvah. E aí o que acontece? Eles estão lá durante um ano e meio, 2, estudando as Escrituras, o Pentateuco. Quando termina, eles fazem uma festa do Bar Mitzvah. E as meninas é o Mar Mitzvah. E aí o que acontece? Até nós, quando fomos em Israel, nós presenciamos essa festa. E até a gente entrou na festa, porque eles envolviam a gente para participar. E aí o menino, ele recebe aquela caixinha, né, que é colocada aqui para ele lembrar, quando ele chegar no espelho, que existe uma lei, que existe um Deus. Eles recebem o kippá, que é para eles saberem, com esse kippá, que existe alguém maior dos maiores, alguém que está acima deles. E eles estão sempre em um nível menor, porque tem alguém acima, que é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que disse a Moisés: eu sou o que sou. E aí quando eles chegam nesse ponto que termina todo o ensinamento e chega na festa do Bar Mitzvah, o pai, eles são colocados lá atrás, nas cadeiras especiais. Os filhos, para receber todo o equipamento, aquelas fitas, 12, que coloca no braço, que é exatamente para eles também lembrarem das 12 tribos, de tudo que ocorreu ali da passagem do Egito para Israel, para a terra prometida, todo aquele processo. Então eles recebem um objeto aqui é de couro, são 12 fitas, para eles lembrarem sempre disso. Então eles vão recebendo todo esse equipamento. E aí quando eles estão ali para serem aprovados, aí o que acontece? No meio da multidão, o pai está lá atrás. Quando o filho vem para frente, vamos supor que seja Tiago, Tiago vem para frente, o pai de Tiago grita, concedendo autorização, dependendo de como ele tem se comportado. Se ele é digno de receber aquela aprovação, o pai dele grita: este é meu filho amado, nele eu tenho prazer. E o filho grita, porque primeiro eles perguntam: quem é o seu pai? Ele aponta. Quando ele aponta para o pai responde. Vocês estão começando a compreender a questão da apresentação? Como é importante eu dizer quem é o meu pai diante de todos, porque ali vai estar a reunião de todos os pais, de todos os familiares, de todas as pessoas nessa festa. E quando ele recebe a aprovação, o nome dele é escrito lá: aprovado. A Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 12, eu não sei se é possível colocar. Vai dizer que tem muitos livros. Tem livros no céu. Que João teve essa visão de ver livros. E depois ele destacava um livro. Que livro era destacado? O livro da vida. E o que é que tem no livro da vida, queridos? O nome de todas as pessoas que um dia tiveram a coragem de dizer: ele é meu pai. E ele pôde dizer: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E ele vai dizer naquele grande dia: venha para mim, bendito de meu pai, e possua o reino por herança. Vocês começam a compreender? Sabe por que é importante fazer tudo o que Jesus diz? Porque é importante você confessar. É importante você não se envergonhar e gritar: ele é meu pai, ele é meu pai,
Ele é meu Deus, Ele pode ser o vosso Deus, Ele é o meu Senhor, Ele pode ser o teu Senhor. E Ele vai gritar: esse é meu filho. Essa é a primeira coisa que eu quero passar para vocês. A igreja compreendeu? Tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez a decisão, porque indagava: por que é necessário fazer? Tudo que nós temos aqui, irmãos, muitas vezes a gente peca e às vezes a gente erra mesmo, porque a gente não conhece não somente as Escrituras, como está escrito lá em Mateus 11, 29. Você erra porque você não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas também, socorro, muitas vezes a gente erra porque a gente não conhece a cultura que está inserida nas Escrituras. E muitas coisas a gente precisa conhecer para a gente compreender como é importante. E aí Paulo vai acrescentar. Lá em Romanos 10, 8 e 9, ele vai dizer o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Por quê? Com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração você crê. Quem já creu com o coração? Quem confessa com a boca que Jesus Cristo é o seu Senhor? Ai, melhorou, glória a Deus. Ele é o Senhor da sua vida. Se eu chamar aqui alguém, quem quer entregar a sua vida a Jesus, quem fica em pé? Fique em pé, criatura, você que já entregou. Vá, diga: Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. Ele é meu Deus. Quem está aqui, diga lá para trás: Ele é meu Pai. Quem está lá, quem está aí atrás, diga: Ele também é meu Pai. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, senta. Eu entendo, irmãos, que às vezes é preciso a gente fazer algo para dar uma acordadinha, para entender que o grande mistério do Evangelho não é simplesmente para a gente receber. Agora eu vou para o segundo ponto. Vocês lembram que nesse texto que nós lemos, Maria, ela vai dizer, quando ela vai fazer o pedido a Jesus: olha, Jesus, faltou o vinho, acabou o vinho. Ele olhou para ela, não foi desconsiderando, é porque Ele é Deus, e Ele não faz do jeito que o homem pensa que Ele faz. Ele não faz na hora que o homem acha que ele deve fazer, porque a hora é dele. Há um tempo para todas as coisas. O próprio Jesus nasceu na plenitude do tempo. Então Ele não faz nada fora de tempo. Olhe para o seu irmão e diga: não antecipe Deus. Ele está cuidando. O tempo de Deus vai chegar na sua vida. E se for hoje? E se for amanhã? E se for daqui a 10 anos? Ele continua sendo Deus. E se só for na glória? Amém também, oh glória. Nós não podemos antecipar Deus. E às vezes eu entendo que é preciso aumentar a voltagem do seu entendimento, de 110 para 220. Para que essa sua rotação, sabe, aumente. E o poder de Deus dentro de você seja tão forte, tão impactante, que quando você chegar, já estiver vindo para o culto adorar o Senhor, você não venha simplesmente, irmãos, assistir um culto. Hoje eu estava conversando com uma irmã e ela disse assim: isso me dói muito e eu não tenho como me calar. Vocês sabem que eu não consigo. Ela disse: olha,
eu vou para a igreja tal, outro dia eu vou para outra igreja, e quando eu não vou, eu assisto. Aí eu olhei para ela e disse: o que foi que o apóstolo Paulo disse? Lá no capítulo 12, que nós devemos apresentar o nosso corpo sentadinho assistindo a live. Foi assim, irmãos. Sente-se no seu sofá, na sua cama, e assiste o seu culto. Não foi. Ele disse: apresente o seu culto. Como, irmãos? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você é responsável, queridos. Você é responsável, moça, rapaz, para que as portas do inferno não prevaleçam contra essas portas. Entenderam? Você é responsável, porque muitas portas dessa já fecharam. A igreja de Éfeso está aberta, a igreja de Esmirna está aberta, mas a igreja de Jerusalém está lá. Tem umas paredes, mas tem gente cultuando lá. Por quê? Porque eles não saíram da brecha, porque eles não deixaram de se congregar, porque eles estão lá. E você, irmãos, sabe o apóstolo Paulo, quando ele disse: rogo-vos, ele estava vendo esse século. É tanto que ele fala no verso anterior, no depois. Nesse ele vai dizer: ó, rogo-vos, irmãos, eu estou clamando a vocês, pelas misericórdias de Deus. A misericórdia de Deus se apresenta para você quando? De ano em ano, todos os dias. Aí veja, entenda isso. Todos os dias eu rogo a vocês, pela misericórdia de Deus, que o quê? Que você apresente. O que, irmãos? Digo, o meu corpo. Como? Em sacrifício, como? Dormindo, cansado demais, sem nem levantar as mãos. Tem gente que não tem coragem de levantar as mãos. Tem gente que não tem coragem de vir à frente. Ele diz: eu rogo que você apresente um sacrifício vivo, um sacrifício santo. Aí Pedro vai dizer: você é raça eleita, sacerdócio real, você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é exclusivo de Deus, igreja. Aleluia. Não é para a gente ficar assistindo um culto em casa. Você precisa dar o seu culto. Quando o culto era feito lá em Israel, o povo levava o animalzinho vivo, puro, sem nenhum defeito, levavam. Eles não mandavam o vizinho levar. Eles não ficavam assistindo os sacrifícios de casa. Ele levava para que o seu pecado fosse perdoado, para que o seu culto fosse aceito diante de Deus. Ele se quebrantava, ele louvava pela cruz. E a gente hoje quer ficar assistindo. Não, que eu não posso me calar, porque Deus não aceita, a não ser por pessoas que não têm mais condições de andar, que não tem mais condições de locomover. Aí é uma bênção. Mas você, cadê seus braços? Levante. Eles são de Deus. Levante os dois. Seu braço é de Deus. Diga: meus braços são de Deus. Oh, não dá certo eu pregar para adulto, não. Só dá certo eu pregar para criança, porque eu faço tudo isso. Levante outra vez. Diga: meu braço é de Deus. As minhas mãos são de Deus. Faça assim, ó. Pega na mão do irmão, dá um aperto. Você tem isso na live. Isso é que é culto. É quando você vem, você louva, você glorifica, você exalta, você anda, você ajoelha. Oh, aleluia. Glória a Deus. Fique em pé. Bate o pé e diz: esse é o meu culto.
vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Pode sentar. Esse é o culto de adoração, queridos. É quando eu venho que eu darei ao Senhor. Pense em algo bem grande, bem lindo, bem especial. O que eu posso dar para Ele? Tem tanta gente por aí condenando pastores. Vão pagar um preço alto por isso. Tanta gente condenando missionários. Vão pagar um preço alto por isso. Senhor Jesus, com muita autoridade, disse: viu, Fátima? Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que você vá, para que você dê fruto e o seu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aí tem tanta gente: eu não vou dar o dízimo porque é para o pastor. Sabe o que tinha lá na lei? Por isso que eu digo: leiam Levítico. Leiam Levítico. Levítico é o gosto de Deus. Sabe o que o povo fazia? Levava a melhor oferta para o sacerdote. O melhor da carne do animal era tirado para o sacerdote. A tribo de Levi não tinha nem terras, porque eles iam receber, eram os mais ricos, porque eles recebiam de todos. Tem uma igreja que eu gosto de citar, não vou dizer onde, que aí fica muita especulação, mas no particular eu digo: essa igreja, todo ano, estou dizendo isso para a minha igreja fazer isso não. Se quiser, faça. Mas só faça se for de coração, para Deus. Tem uma igreja aqui no Nordeste. Todo ano, no dia 1º de janeiro, eles trocam o carro do pastor pelo melhor carro que tem lá na concessionária. É uma igreja que tem, eles mantêm um grupo enorme de missionários. E a igreja crescendo. E a igreja crescendo e Deus abençoando. Sabe por quê, irmãos? Porque à medida que a gente dá, a gente recebe. À medida que a gente recebe, a gente acumula. Dá e dá-se-vos-á como em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Sabe uma das lições mais lindas que eu acho de adoração? A gente fala tanto em adoração. Mas o que é adoração, queridos? Adoração é dar. Eu acho tão lindo quando os magos vêm lá do outro lado. Eu não sei, houve um pregador uma vez, faz tempo já, e ele falava sobre essa lição dos magos. Eu amei, porque ele fazia uma analogia tão linda. Ele dizia: quem sabe que esses magos não foram os filhos já dos filhos, os descendentes ainda no tempo de Daniel. Quando Daniel, lembra aquele momento que um dia lá no palácio, Daniel já estava morando lá, né, na Babilônia, e de repente o rei acorda todo espantado, desesperado por causa de um sonho que deixou ele muito aflito. E aí o que é que o rei fez? Ele pediu que os magos, André, acho que tu lembra disso. Ele pediu que os magos dissessem o sonho. E aí ninguém disse: isso não é possível, não tem como. Gente, Gabriela tem um sonho, eu vou dizer o sonho de Gabriela sem que ela me diga. Tem como? É possível isso, Lucas? Você dizer o sonho que Igor teve? Não é possível. Não tinha jeito. Vai morrer todo mundo vai morrer.
mago, feiticeiro que tivesse lá. Daniel levanta, porque o homem de Deus confia no Deus que prega, confia no Deus que adora, confia no Deus que conhece. Você conhece Deus? Se você conhece Deus, você sabe que Ele pode, você sabe que Ele é capaz, você sabe que Ele tem poder, não sabe? Ele faz ou não faz, irmã Nalva? Ele faz, queridos. E aí, quando Daniel chega, Daniel diz: me dê uns dias, porque eu vou pedir a alguém. Quem? Eu tenho um Deus dos céus, o Deus, o Criador. Eu acredito que naquele momento Daniel pregou: o Deus Criador, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez o povo passar a pés enxutos, um Deus que do outro lado mandou comida todos os dias durante 40 anos. Não faltou sapato, não faltou sandália, não faltou roupa, não faltou água, não faltou comida, não faltou saúde, porque Ele é Deus e Ele sustenta, e Ele dá abrigo, e Ele é a âncora. Eu tenho esse Deus. E aí Daniel vai orar, e ele chama os amigos de oração. Você tem amigos que oram por você? Você tem pessoas que você pode ligar e dizer: ora por mim, pede oração por mim. Hoje eu estou tão fraco, eu estou precisando de uma resposta de Deus. Eu preciso de uma resposta. Ora comigo. Aí eu vou orar. E você é amigo para orar? E aí quando Daniel ora, o Deus da revelação, o Deus do mistério, o Deus do poder, Ele chega bem presente. E Ele diz para Daniel, quando Daniel vai ao rei e Daniel faz as revelações, tudo se cumpre. Tudo é de Daniel, não falhou em nada que disse ao rei, e o rei aprovou. E aqueles magos foram salvos, e aqueles feiticeiros foram salvos. Todos foram salvos, porque Deus levanta a gente para salvar vidas, para salvar reinos, para salvar famílias. Seja agente de transformação. Deus quer usar você. Deus tem trazido você aqui para você aprender a ser usado por Ele, para a glória dEle, por meio dEle. E aí quando o Daniel termina isso, passam-se anos, mas a história continua. E eu acredito, como aquele pastor, ele disse: olha, quem sabe a geração dos magos começaram a estudar sobre as profecias que o próprio Daniel falava, e eles começaram a ter crédito. Daniel começou a ter crédito naquele palácio. E aí o que acontece? Passam-se tempos, e de repente tem uns homens estudando, e aparece uma estrela, e eles sabem que essa estrela é de alguém que Daniel havia falado. Há um prometido, há um que virá. E eles começam a seguir, e eles vão seguir, mas eles não vão de qualquer jeito. Eles preparam o melhor que eles têm para ir adorar. Irmãos, que coisa linda. E os magos vêm galopando, aqueles camelos talvez, ou cavalo, não sei, vem lá. E quando eles chegam, eles não chegam de mãos vazias. Nenhuma adoração deve ser feita de mãos vazias. O que você trouxe para adorar o seu Deus?
O que você tem na voz para dizer para o seu Deus? Como está o seu corpo para adorar o seu Deus? Quantas vezes, irmãos, a gente ignora as coisas que a gente ouve, que a gente aprende, que a gente escuta, e a gente deixa para lá, a gente não está nem aí. E o apóstolo Paulo faz um apelo: apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Faça tudo que Deus disser. Faça tudo que Jesus disser. Faça tudo o que o Espírito Santo falar ao seu coração. Você tem sido guiado por quem? Qual é a voz que está guiando você? Qual é a mensagem que você tem dado ouvido? Qual é a mensagem que você tem praticado? É a mensagem da mídia? É a mensagem de um amigo? É a mensagem do patrão? A palavra de Deus está cheia de mandamentos, irmãos, para nós. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Tem um café da manhã para a gente todo dia. Café. Coração, ame com o coração. A, de alma, ame com a sua alma. F, ame a Deus com as suas forças. E, ame a Deus com o seu entendimento. Você sabe quem é Deus? Sabei que o Senhor é Deus. Você sabe quem é Deus? Você conhece Deus? Você sabe o tamanho do seu Deus? Você sabe a capacidade do seu Deus? Você compreende o que o seu Deus faz? Você pode dizer ao outro o que ele já fez, mas você pode dizer o que ele está fazendo na sua vida hoje? Ou você só sabe contar as histórias do passado? Ele foi, mas ele é, e ele será para sempre. Nós temos que contar as histórias do passado, irmãos, mas nós temos que contar a história do presente. E os magos chegaram, e eles foram 2 anos mais ou menos. Aquele negócio, aquele presépio que está lá, que tem pastores visitando o presépio, tem magos visitando o presépio, não é real. Os magos chegaram depois de 2 anos, enfrentaram tempestades, enfrentaram poeira, enfrentaram calor, enfrentaram solidão, enfrentaram sede, mas eles não desistiram de adorar ao Deus único e verdadeiro. Eles chegaram lá aonde Maria estava com o bebê, e eles se ajoelharam, e eles se prostraram, e depois eles entregaram o quê? Ouro. O que mais? E o que mais? Mirra. O ouro é a pureza. Jesus é puro. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Deus é puro. A Bíblia diz que ele lavou as vestes. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. No céu não vai entrar impureza. Isso fala de pureza, isso fala de santidade. Deus é puro, Deus é santo. Deus não aceita o pecado. Deus nos perdoa. Embora nascemos em pecado, embora nascemos em iniquidade, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E aí quando os magos entregam os seus presentes, eles voltam adorando, voltam já por outro caminho. Eles vieram do Oriente, não conhecendo, não tendo o Deus verdadeiro, mas quando eles voltam transformados. Esse texto que nós lemos também fala de dias, fala de quantidade,
fala de 6 talhas. 6 talhas é o número do homem. E ali vai mostrar que as 6 talhas estavam vazias. E aí Jesus manda encher com a água. Sabe que isso fala? O número de homem, tem muitos que estão vazios, estão sem sentimentos, estão sem alegria, estão sem salvação. E hoje é uma noite que Ele manda encher com a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nesta noite, queridos, que nós possamos fazer o que Deus nos manda fazer. E a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Faça tudo o que Deus disser. O que Deus tem mandado você fazer? Feche os seus olhos. O que Deus tem pedido a você? Há anos que Jesus vem pedindo: vá pelo mundo todo e pregue o Evangelho. Há anos que Jesus vem pedindo: vá pelo mundo todo e faça discípulos. Quantos discípulos você já fez? Quantos discípulos você já formou? Vá pelo mundo e leve essa mensagem. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam a salvação. Pés formosos são aqueles que vêm do Oriente para adorar ao Rei poderoso. Pés formosos são aqueles que levam a boa mensagem e salva e transforma vidas. Você está aqui como agente de transformação. Tem culto que não está gerando entrega, só glamorização. Ele disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que trazer, queridos, transformação para essa geração. Quantos amigos você tem feito discípulos dele? Quantos amigos você tem falado e tem visto uma mudança? Quantos amigos seus podem dizer: eu quero ser igual a você? Talvez aqueles magos no Oriente viram a vida de Daniel e começaram a seguir o Deus de Daniel, porque Daniel fez diferença. Você tem feito tudo que Jesus tem mandado. São tantos mandamentos na palavra de Deus. Não é apenas aqueles que estão ali no livro de Êxodo 20. Se eu não me engano, agora nós temos mais de 633 mandamentos. Quantos deles nós temos seguido? Você tem colocado Deus em primeiro lugar. Ele disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Ele disse: segue-me. Você tem seguido Jesus? Quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Nós temos visto já outras pregações. Nós somos agentes de transformação. Jesus transformou naquele milagre a água em vinho. Aquela água que não tinha sabor passou a ter um sabor de vinho. Aquela água que não tinha cor, que era incolor, agora tem a cor de uma uva. Aquela água que não tinha cheiro, ela agora brota um cheiro. E nós, o que tem saído da nossa vida? Que tipo de adoração eu tenho dado ao meu Deus? Que tipo de oferta eu tenho oferecido ao meu Deus?
Que tipo de fé eu tenho demonstrado para com o meu Deus? Que tipo de confiança eu tenho tido para com o meu Deus? Eu gostaria que o grupo viesse cantar. E nós vamos depositar nesse momento os nossos dízimos, as nossas ofertas missionárias. Mas antes eu gostaria que você nesta noite, desafiar você esta noite, a dar o melhor que você tem para Deus. A Bíblia diz: é melhor dar do que receber. O quanto eu tenho dado para o meu Senhor. Nós vimos como foi lindo hoje aqui, como a presença de Deus, irmãos, faz diferença no nosso meio. E ela não só quer fazer diferença quando a gente está aqui nesse momento, que é lindo e é gostoso, mas nós devemos fazer toda a diferença por onde nós formos. Amanhã, quando você acordar, já acorde pensando: o que eu vou dar para o meu Deus hoje? Terça-feira, o que eu vou dar para o meu Deus hoje? Quarta-feira, o que eu tenho para oferecer para o meu Deus hoje? Talvez Ele vai levar você de um lado para outro, vai tirar você daqui para ali, de lá para cá, de um bairro para outro, vai tirar você de um emprego, vai botar você em outro emprego. E para encerrar de fato, seja perseverante. Seja perseverante. Tem muitas pessoas que começam na carreira, sabe, todo ânimo, choram, se emocionam, mas não perseveram. Ainda ontem eu estava conversando com um irmão e ele foi para um encontro e ele voltou, com todo fervor. E eu olhei para ele e disse: persevere nisso que você ouviu, persevere nisso que você aprendeu. Deus está esperando, irmãos, uma igreja poderosa, que não desiste, uma igreja que está de pé. Vamos cantar aquela? Que a igreja não pode parar, que a igreja precisa prosseguir, que a igreja não pode desistir. Viram que os magos não desistiram? Na primeira poeira que surgiu, na primeira dificuldade lá do deserto, foram 2 anos de caminhada, mas eles não desistiram. E eles viram a glória, e eles viram o Messias. Se você continuar, você há de ver o Messias chegando. Ele vai voltar do mesmo modo como ele subiu. E agora vamos fechar nossos olhos, e o grupo já vai cantando e a gente vai adorando. Pai, neste momento, eu quero apresentar, Senhor, a igreja Bet Shalom. A igreja que está reunida aqui, Senhor. Uma igreja que tem desejado ardentemente te amar, Senhor. Uma igreja que tem desejado fielmente, ó Deus, obedecer a tua voz. Uma igreja, Senhor, que se comove, Deus, quando a tua palavra diz: faça tudo o que Jesus disser. Quantas coisas foram movendo no coração, quantos pensamentos foram surgindo o que oferecer para o Senhor, como fazer para o Senhor, o que Deus quer que eu faça, e eu já querer obedecer. Isso é a igreja que ama, Deus. Isso é a igreja que tem zelo. E eu te peço nesta noite, que seja uma igreja que te obedece, que te ama e que se regozija pelos feitos do Senhor. Pai, abençoa esse povo essa semana, Deus. Abençoa, Deus. Olha, eu te peço, Pai, que o Senhor não só dê o necessário, mas que o Senhor dê em abundância para o homem, para a mulher, lá no trabalho. Ó Deus, que o patrão, Senhor, venha abençoar mais os seus empregados.
empregados também sejam abençoadores para os seus patrões. Ó Deus, eu te peço que esposas sejam melhores, maridos sejam melhores, filhos sejam obedientes. Deus, abençoa a tua igreja, abençoa os jovens, guarda esses jovens firmes, fortes, vigorosos, zelosos por ti, Senhor. Eu oro por eles, eu peço por eles, e abençoa-nos nesse momento de oferta, em nome de Jesus. Amém. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Aleluia! Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não desesperados, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Amém, igreja? Segure firme na mão do seu irmão, diga, fique firme, até que Cristo volte. Só bem rapidinho, irmãos. Milena tem um aviso enquanto ela se aproxima. Sobrou muito cuscuz. É um aviso. Sobrou muito cuscuz com salsicha da vigília. Vamos servir na lanchonete. Escuta bem, viu? Não é cantina.
será servido de graça. Pode comer cuscuz. Amém. A paz do Senhor. Eu vim avisar sobre um evento que os jovens promovem, que é a Noite de Louvores, que vai acontecer no dia 7 de outubro. E esse ano, a gente sempre faz camisas, mas a gente vai ter uma camisa muito especial esse ano. Então, eu não sei se o pessoal da mídia já pegou aí as fotos. Já pegou? Ainda não. Eu mandei no grupo da mídia. Eu não estou vendo quem está aí em cima. Tio Fábio, o grupo da mídia, tá aí, eu mandei pro senhor. A Noite de Louvores, o tema desse ano vai ser raízes. Então, o que a gente pensou foi sobre a gente falar sobre como estão as nossas raízes em Deus. E para isso, a gente chamou as crianças da igreja para estarem participando, fazendo um desenho de uma flor. E essa flor vai ser usada em uma das camisas. Então, a gente vai mostrar as duas camisas. Vocês vão poder estar fazendo o pedido com o Bruno no WhatsApp até amanhã à noite. A gente está com esse prazo um pouquinho apertado, porque a gente precisa que seja rápido realmente. Mas todas as crianças que participaram vão estar na camisa. Então, se tiver chegado aí, pode mostrar aí a camisa. Não foi, não. O WhatsApp não está funcionando aí, mas enfim. Tem as camisas da Noite de Louvores, elas custam R$35, vocês fazem um pedido com o Bruno, tem duas camisas, vocês falam com ele a respeito do tamanho e vocês vão estar podendo ver a arte também com os desenhos que os filhos de vocês desenharam, tá certo? Então falem com ele, quem tiver interesse, e dia 7 vamos ter a Noite de Louvores, 6 horas da noite, amém? Amém, amém. Os aniversariantes, quem está aqui que está aniversariando, venha rapidinho para a gente orar por você. Tem alguém? Tem não, Wagner? Tem não? Hã? Agora. Tem alguém aniversariando? Não, agora é a hora dos aniversariantes. Essa já passou, Milena. Já chegou. Pronto, é essa aí, tá? Pronto. Tem aniversariantes, irmãos? Tem não? Então segura na mão do seu irmão. Seja Deus gracioso para com você, para com a sua família, para com a sua casa, para com o seu trabalho, a sua empresa. Aquele que trabalha no Uber, seja abençoado, seja Deus gracioso. Aquela que está lá na cozinha, seja Deus gracioso com você e lhe abençoe. Que a paz de Deus, queridos, que excede todo o nosso entendimento, possa guardar o seu coração e a sua mente com muitas experiências novas esta semana. Meditem na palavra de Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Medite dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nesse livro está escrito. Então você fará prosperar o seu caminho. E você, igreja, você, homem, mulher, jovem, será bem sucedido. Vão em paz e não pequem mais. Abracem 100 pessoas em nome de Jesus. Olhando esse mundo, ele viu